vou falar agora um pouco sobre aquilo que é chamado de fase holandesa da pintura do Vincent van Gogh. Quando ele começou então a se preparar para se tornar um pintor holandês, ele seguiu a trilha mais óbvia. Qual é a trilha mais óbvia? Pintar como os holandeses pintavam. Ele naturalmente não vai ter a competência, por exemplo, para reproduzir a anatomia humana como Rembrandt, o seu conterrâneo, pintava, mas ele vai, por exemplo, imitar a paleta desses pintores. Então eu coloco aqui para vocês darem uma olhada um quadro bastante conhecido de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, que é naturalmente um quadro que revela uma competência técnica altíssima, não só na forma de retratar os personagens, na capacidade e no detalhe de retratar a anatomia humana, mas um domínio técnico fabuloso, um domínio do jogo de luz e sombra. Isso de fato é uma pintura maravilhosa. Esse é um quadro que eu admiro muito. Naturalmente eu tenho uma conexão com esse quadro em função da cena que ele retrata, que é uma cena bíblica, uma parábola, para ser mais exato, a história de um filho que sai de casa e que retorna para casa, e quando ele está retornando, ele é acolhido pelo seu pai. E o quadro coloca foco nesse acolhimento do pai ao seu filho. Então temos aqui um filho maltrapilho, um pai vestido de forma elegante e nobre, e um filho de joelhos, um pouco querendo se retratar, pedir perdão ao seu pai, e um pai amoroso com um gesto de acolhimento a esse filho. Uma cena belíssima, algo que o Van Gogh vai fazer também, retratar cenas bíblicas, especialmente parábolas bíblicas. Mas o que eu quero chamar a atenção de forma especial aqui para esse quadro de Rembrandt é que você preste atenção na paleta, que você preste atenção no uso de cores que o Rembrandt faz. Basicamente tons pastéis. A única exceção é um manto, isso que está sobre os ombros da figura paterna, onde você tem aí uma cor um pouco mais chamativa, mas predomina a escuridão no quadro. O Rembrandt só ilumina o rosto do pai, ilumina o corpo do filho, porque isso é típico de Rembrandt. Ele joga a luz só em detalhes ou em aspectos do quadro que vale a pena, ou que ele quer chamar a atenção. Mas você percebe aqui que é isso, tons terrosos, puxando mais pro marrom, pro amarelo, mas um amarelo desbotado, cores mais escuras, sem muita vibração. De fato, o uso aqui de alguma tonalidade de vermelho nesse manto que está sobre o ombro do pai acaba chamando bastante atenção em um quadro em que predominam os tons terrosos. O que vai acontecer com o Vincent van Gogh? Ele vai utilizar esses tons terrosos nos seus quadros, sobretudo quando ele começa a pintar. Então, os primeiros anos de pintura de Vincent van Gogh, ele vai fazer uso dessa paleta. Então eu chamo a atenção aqui para esse morcego voando, esse morcego com as asas abertas. É uma cena lindíssima, ao mesmo tempo revela algo já daquilo que vai ser um Vincent van Gogh. Se você olhar aí a asa, os detalhes da asa, você já vê pinceladas tensas, você já vê pinceladas marcantes, você já vê, junto com os tons terrosos, já aparece alguma outra cor diferente, alguma coisa aí de verde, de um amarelo, mas ainda assim predominam os tons terrosos. Isso é uma pintura de 1884, do início do trabalho do Vincent van Gogh como pintor, pintor a óleo. Aqui nós temos um retrato, um retrato de um homem velho. Esse retrato é feito também com tons terrosos, Já também aparece aqui algo daquilo que vai ser bem típico do Van Gogh maduro, que são as pinceladas à amostra, Percebe o rosto desse homem com pinceladas muito evidentes,
não tem aquela coisa da técnica de fazer dissolver a transição de uma cor para outra, mas o que chama atenção aqui de fato é o uso dos tons pastéis ou terrosos, né? Nós temos aqui uma cena pública com um pouco mais de cor, né? Um quadro de 1885, né? Uma cena com uma aglomeração de pessoas, um pouquinho de azul aqui, mas ainda há um predomínio de tons terrosos, né? Como eram as paletas holandesas. Esse é um quadro bastante interessante, um quadro de 1885, ele foi pintado imediatamente após a morte do pai do Vincent van Gogh e é um símbolo importante dessa relação com a figura paterna, porque o pai era pastor e por isso ele pintou uma Bíblia aberta, né? A luz ali, o símbolo da luz, que tanto é um símbolo bíblico, né? A gente sabe, por exemplo, que há palavras de Jesus nos evangelhos, né? Dizendo, vós sois a luz do mundo. Então, o símbolo da Bíblia como aquilo que ilumina o mundo, e esse símbolo é reforçado pela luz que está ao lado, naturalmente, que também tem um papel funcional, né? Lembrando que o Van Gogh é um homem do século XIX e que a iluminação, a vela ou a querosene era bastante utilizada, né? Para as pessoas poderem ler. O que também é interessante nesse quadro é que você tem logo à frente da Bíblia um romance, aumentando, dando um zoom nessa imagem, a gente consegue perceber que é um romance de Émile Zola, A Alegria de Viver. Então, ao mesmo tempo, parece que ele está provocando a figura paterna aqui, um pouco querendo mandar a mensagem de que não é só a religião é importante, a religião está no centro, a religião simboliza adequadamente o pai, mas a religião deve acompanhar junto com a alegria de viver, deve acompanhar junto com uma literatura de caráter profano, né? E isso tudo está simbolizado nesse quadro lindo, maravilhoso, que também está pintado em tons terrosos. Nós estamos ainda em 1885, né? Aqui nós temos o que se chama de natureza morta, né? É chamado em pintura natureza morta retratos de objetos ou de plantas que foram cortadas, né? E isso é chamado de natureza morta, né? É muito utilizado como treino para o pintor desenvolver as suas habilidades. Nós temos aqui um treino importante, um desenho bastante bonito, com garrafas, né? Uma coisa bastante difícil de conseguir representar tecnicamente, né? A transparência das garrafas, mas a gente percebe que, embora tenha um pouquinho de cor destoando dos tons terrosos, né? Essa tigela que está em primeiro plano, com um azul, mas ainda um azul bastante discreto, ainda assim predominam aqui os tons terrosos, típico de uma paleta holandesa. Eu amo essa pintura, né? Uma cabana, uma moradia tipicamente rural. Você vê que isso aqui é uma casa de um camponês, no caso aqui uma camponesa, com o interior sendo iluminado por uma lamparina, né? Mas também predominando os tons terrosos, né? E também uma pintura de 1885. Nós temos aqui uma outra paisagem em Amsterdã, já rompendo bastante com o realismo, uma representação bastante, quase que na forma de um esboço, né? As mulheres estão só insinuadas aqui nesse quadro. A paisagem ela está feita de uma forma assim, quase que estivesse inacabada, né? Uma paisagem bastante bonita, mas também predominando a paleta holandesa, né? Tons escuros, né? Isso aqui vai formar um contraste bastante importante com o Van Gogh dos últimos anos de vida, onde existe aquela verdadeira explosão de cores. E aqui então nós temos, eu diria assim, que é talvez a pintura mais importante dessa fase holandesa do Vincent van Gogh. Esse quadro é chamado de Os Comedores de Batata. Isso é uma cena muito legal de camponeses no interior da sua casa, com uma refeição bastante simples, né? Fundamentalmente eles comem batata e acompanham a sua comida com café. Uma casa com um interior bastante rústico, simples. As mulheres utilizando a touca, né? A
touca típica das mulheres holandesas do campo. Eu chamo a atenção para as mãos desses personagens, né? Mãos bastante deformadas, mas muito deformadas. Certamente o Van Gogh quis representar aqui o modo como o trabalho desses camponeses, né? Os comedores de batata são aqueles que plantam batata, e esse trabalho de plantar batata, de colher batata, é um trabalho de fato que tem a mão como primeiro plano, né? O cavar a terra com a mão, o extrair a batata com a mão e as deformidades que esse trabalho provoca nas mãos desses personagens. Você tem aqui uma paleta tipicamente holandesa, um ambiente escuro, diria assim, quase sombrio, triste, mas ao mesmo tempo você vai perceber o estilo tipicamente Van Gogh, né? O DNA do Van Gogh retratado nos rostos desses personagens. Olha que coisa bastante interessante o rosto desses personagens, né? Os narizes, todos eles arrebitados, as caras deformadas, um desenho que está muito longe do realismo, né? E já o Van Gogh rompendo, ao mesmo tempo se alinhando com a tradição holandesa de pintura, ao mesmo tempo rompendo no seu modo de desenhar. Você certamente percebeu pela sequência anterior que eu mostrei, com os desenhos do Vincent van Gogh, que ele tinha capacidade para fazer uma representação realista do corpo e do rosto das pessoas. Então, se ele não está fazendo aqui isso, é porque ele não quer fazer isso, né? Não faltava competência técnica para ele, mas é o Vincent van Gogh já colocando a sua marca nas suas pinturas. Temos aqui uma outra cena religiosa, né? O Vicariato Nuen, né? Que é também um espaço, né? Paroquial em que o pai atuou como pastor. Então, em várias ocasiões ele retrata os lugares, as vilas, a região onde ficam as igrejas, onde o pai dele atuou, e fundamentalmente aqui predominam os tons terrosos, né? Como acontecia de fato com os pintores holandeses, uma pintura de 1885. Eu queria mostrar apenas um dos retratos do Vincent van Gogh, para vocês perceberem como ele está aqui sendo retratado como uma espécie de nobre holandês, e uma paleta bastante holandesa também, os tons terrosos, muito diferente daqueles autorretratos que nós vamos olhar mais adiante, em que ele percebe-se a si mesmo de uma outra forma, às vezes com um chapéu de camponês, às vezes com tons assim muito mais próximo, uma maneira de pintar muito mais próximo do desenho do que propriamente a pintura, e também aquelas pinceladas tensas, marcantes, né? Aqui você está muito mais próximo de um retrato clássico, né? Um outro retrato dele de chapéu, com um chapéu mais nobre, com sobretudo mais uma coisa puxando para a nobreza, né? Um retrato escuro com tons pastéis. Um outro autorretrato de 1886 também, com tons terrosos, uma representação de si como se fosse um homem nobre, elegante, contrastando com outros autorretratos dele. Aqui, de novo, né, os tons pastéis, o ar de nobreza, a vestimenta rigorosa, o cachimbo, a elegância do cachimbo. E essa pintura ainda, estamos em 1886, essa pintura linda, uma das que eu mais gosto dessa fase holandesa do Vincent van Gogh, que é esse par de botas, né? Eu fico pensando o que isso poderia estar representando para o Vincent van Gogh, né? Ao mesmo tempo, ele mostra uma sensibilidade muito grande para com questões simples, questões do cotidiano, né? Ao mesmo tempo, não sei, será que ele via a si mesmo como essas botas surradas? Né? Será que isso é uma projeção de um estado de ânimo? Como se ele estivesse querendo retratar através dessa pintura o quanto ele foi abandonado, surrado, colocado de lado? Ou ele simplesmente mostra uma sensibilidade para com coisas banais, né? Mas ao mesmo tempo mostrando que é na banalidade da vida, na banalidade dos objetos, é que reside o sentido da vida, a beleza das coisas, né? Eu chamo a atenção sobretudo para o fundo, né? Para a complexidade do fundo,
esse fundo um pouco mais claro, né, em algumas áreas, fazendo um contraste maravilhoso com essa bota, né, uma técnica já fugindo do realismo, mas ainda muito dentro da paleta holandesa terrosa. Tá bom? É isso. Até a nossa próxima aula.